Sou Luiz Cláudio Rosa, atual presidente da Cruz Vermelha de Nova Friburgo, e parabenizar todos do seminário Boas Práticas em Proteção e Defesa Civil. Eu acho que é um seminário que vamos ter bastante conhecimento entre diversos municípios do Brasil inteiro. Essa troca, esse intercâmbio de conhecimento é fundamental para aprimorarmos todos os conhecimentos, avançarmos na questão da prevenção. E a prevenção foi uma das coisas que nós mais sentimos falta aqui antes de 2011, da tragédia de 2011. Naquela tragédia, nós sentimos ali a questão como que é importante você ter a prevenção. Não tínhamos. E após aquele desastre de 2011, nós notamos, durante todo o período do desastre, era falta de comunicação. Era muito grande nas primeiras horas, no primeiro, segundo dia, a falta de comunicação, porque as redes celulares tinham caído e ficávamos praticamente sem comunicação. Você voltar a 50 anos atrás, né? E naquele momento nós tivemos muito contato com o pessoal de rádio amador. E após 2, 3 meses do acidente, resolvemos, a Cruz Vermelha de Nova Friburgo, a montar uma rede de comunicação em emergência. Convidamos vários profissionais radioamadores da região para montarmos essa rede. E hoje a Cruz Vermelha tem uma rede muito legal, que é a rede de comunicação em emergência. Uma rede que temos uma parceria com a Polícia Federal, que nos cedeu uma estação de rádio no Pico do Caledônia, 2.200 e poucos metros de altitude. Tem uma abrangência não somente em nossa cidade, em média de 14 municípios ao redor de Friburgo, e nessa comunicação de emergência, durante os períodos de chuva, fazemos testes entre os municípios, entre as comunidades, capacitamos as comunidades de Nova Friburgo em comunicação de emergência. Hoje temos mais de 80 pessoas em áreas de risco, em vários pontos de nossa cidade, com rádio, por uma questão de emergência, ter naquele momento de emergência uma comunicação rápida, segura. E isso foi muito legal. E com o sucesso dessa rede de comunicação de emergência, que a gente consegue falar para todos esses municípios e com as autoridades também, nós pensamos, logo em seguida, a questão da rede, fazer uma rede de comunicação também mais moderna, que seria o WhatsApp. Então, no período das chuvas, nós temos 5 grupos de WhatsApp, que hoje tem em torno de 1.100 moradores, não somente em áreas de risco de Nova Friburgo, mas de outros municípios vizinhos, 1.100 pessoas que trocamos essas informações muito rápido. É uma coisa que tem dado um resultado muito legal. Recebemos avisos de chuvas, todos os avisos de prevenção do CEMADEM Nacional, do CEMADEM Rio, e logo em seguida nós publicamos no Zap. E com a publicação no Zap, são milhares de pessoas que assistem ali aquela informação naquele momento, e realmente, quando começa a chegar a chuva em alguma comunidade, nós temos a real situação, morador da comunidade São Geraldo. Olha só, aqui está chovendo muito forte nesse momento. Aí vem outro morador no outro grupo, ó, comunidade tal, nesse momento a chuva ainda não chegou aqui. Então, a gente tem uma real situação da chuva nas comunidades naquele momento. O agravamento ou não, se a informação é correta, confirmamos. E esse projeto dos grupos de celulares, do Zap, ele tem um retorno de informação muito rápido, uma fluidez. Imagina você ter um momento de chuva forte, por exemplo, em minha cidade, Nova Friburgo, 1.100 pessoas, digamos que 600 pessoas ali de Friburgo, de várias comunidades, todo o território de Nova Friburgo, confirmando, ó, aqui começou a chover, aqui parou, aqui aumentou o índice, aqui está muito alto. E, através desses grupos, fomos passando mensagens, como você montar seu pluviômetro na sua residência, para você acompanhar. E isso tudo dá um retorno assim, online para a gente, na hora de informação, como está se comportando a chuva naquele momento. E foi muito importante. Isso tem dado uma repercussão muito boa, uma confiabilidade nas pessoas e áreas de risco, porque elas recebem essa informação, de repente, algum vizinho, já a 500 metros da residência dela, 2 quilômetros, já confirma que a chuva aumentou, que diminuiu ali. Então, as pessoas amam esse grupo, têm um respeito, um carinho muito grande por esses grupos. E, logo em seguida, resolvemos montar, junto com a empresa aqui de fibra ótica, uma rede também com as câmeras da Cruz Vermelha. Nós temos 4 câmeras em funcionamento, estamos instalando mais
mais uma quinta câmera, que são as imagens em áreas de alagamento em nossa cidade. Temos no centro da nossa cidade e nos bairros também. Essas imagens são online, o link a gente disponibiliza para todos os meios de comunicação no momento da chuva, nos nossos grupos de Zap, e isso traz assim aquela informação precisa. Até vários membros da Defesa Civil a nível estadual ficam acompanhando essas imagens das câmeras da Cruz Vermelha nessas áreas que possam haver esse transbordo dos rios, alagamento, tudo isso. Eu acho de suma importância a implementação, esse legado positivo que nós tivemos da tragédia que vivemos, todo aquele momento da tragédia. Então, a cidade hoje, a nível de defesa civil estadual, muitas pessoas comentam do nosso trabalho. Eu acho que as informações têm que ser muito rápidas mesmo. E a gente tem uma parceria muito boa com a Defesa Civil Estadual, aqui no Rio de Janeiro, e que a gente troca muitas informações. Então, eu acredito que as cidades que tiverem seus serviços voluntários, até as próprias de Defesa Civil, terem essa implementação da rede de comunicação via rádio, porque o celular é uma tecnologia muito avançada, mas também durante grandes tempestades caem logo os sinais. Então, você tem uma rede de comunicação de emergência de rádio, isso faz toda a diferença, com certeza. Essa prevenção acalenta muitas pessoas, elas têm essas informações assim instantâneas, porque às vezes um órgão ele depende, um órgão oficial, um órgão público, ele depende de autorização de um superior para ele emitir o alerta a nível de cidades do interior. Então, aqui nós, como recebemos esses alertas dos órgãos oficiais de instâncias superiores, a gente logo emite para as comunidades. E outra coisa muito importante, ao longo desses 2 anos de pandemia, o reconhecimento da Cruz Vermelha, foi o trabalho que nós pensamos em desenvolver, que nós já acompanhamos que a Cruz Vermelha desenvolvia na Europa, em todos os países lá fora, a questão da prevenção do Covid com a higienização. E nós vimos que nossa cidade, nas comunidades onde nós temos vulnerabilidade social, uma aglomeração de muitas casas pequenas com excesso de gente dentro, não teriam como ficar dentro de suas casas, ficam muito nos corredores. Começamos a desenvolver uma equipe de profissionais da Cruz Vermelha para fazer a higienização. É um trabalho que a gente vem fazendo nesses 2 anos, não somente nas áreas de vulnerabilidade social, mas toda a cidade, nos pontos de ônibus, nas rodoviárias e também no comércio geral. E esse trabalho é um trabalho que dá uma repercussão muito bom quando você chega dentro da comunidade e as pessoas te recebem com aquele carinho, está sabendo que você está ali levando a prevenção. A gente faz higienização, orienta as pessoas, e foi um trabalho que nós conseguimos ter um apoio muito grande também de alguns empresários da cidade, alguns produtores que às vezes não tinham como vender a produção de legumes, hortaliças, e ofertavam a Cruz Vermelha, e a gente, diante de todas as técnicas, a gente conseguia levar esse donativo nas comunidades de vulnerabilidade social. E a Cruz Vermelha de Nova Friburgo ela tem um legado muito legal, que ela é muito reconhecida pela Cruz Vermelha de outros municípios do estado do Rio, com capacitação de seus voluntários. E nessa capacitação, a gente sempre faz a capacitação não somente dos voluntários, mas nas comunidades de risco, a gente conversa muito com a população, oferta a eles o curso de primeiros socorros para eles darem uma pronta resposta, e ali a gente começa a preparar as comunidades para eles próprios estarem preparados para darem uma pronta resposta na hora do acidente, porque às vezes, na hora do acidente climático, a comunidade fica isolada ali por 1 hora, 2 horas, ou até 5, 7 horas, como aconteceu em 2011, e se eles tiverem um grupo de 20, 30 moradores capacitados em primeiros socorros, faz toda a diferença. São nessas primeiras horas que se salva o maior número de vítimas. É um trabalho que a Cruz Vermelha desenvolveu em todo o município de Nova Friburgo, em todos os bairros. Hoje nós temos dezenas de moradores preparados nessa área de primeiros socorros, porque, como nós convivemos com a tragédia de 2011, nós não tínhamos essa noção, nós não sabíamos como dar aquela pronta resposta num cenário ali de pessoas ali passando mal, pessoas que
haviam sido soterradas ali momentaneamente, foram resgatadas e não sabiam dar aquela pronta resposta para primeiro socorro. Então, implementamos toda essa política de fazer a prevenção e a capacitação dos moradores na área de risco em primeiros socorros. Isso nos dá assim um dever cumprido, né, de chegar nas comunidades, capacitá-los, e algumas comunidades a gente deixa kits materiais com eles, caso aconteça um acidente, eles têm ali os materiais para fazer primeiros atendimentos. Então, acho que é super legal. Eu acho que essa questão de você preparar as comunidades é super importante. De 2011 a 2021 não aconteceu mais nada, mas pode acontecer a qualquer momento. E não podemos descansar, não podemos achar que capacitamos e está tudo ok, não aconteceu nada, mas e amanhã? E as próximas chuvas do verão? Então, a gente sempre faz chama eles para fazer essa reciclagem, a gente está sempre preocupado dentro das comunidades a fazer esse trabalho de reciclagem, porque não adianta você ter numa cidade 200 mil habitantes um efetivo, digamos, do Corpo Bombeiro de 100, 150 homens, um efetivo pequeno, se qualquer cidade do Brasil, com esse número de habitantes, essa média. Então, nada melhor do que você capacitar os moradores. Hoje nós já acreditamos que nós temos em Friburgo mais de 800 moradores capacitados em primeiros socorros. E temos um número de 1.500 moradores, em média, capacitados em noções básicas de primeiros socorros. E disso tudo aparece aqueles voluntários, aqueles moradores que querem se capacitar mais ainda. Então, a gente oferta a eles, gratuitamente, um curso que é ministrado 2 dias em áreas de difícil acesso, que é o resgate em áreas de difícil acesso, para eles terem toda a noção, trabalhar a noite inteira, de madrugada, no resgate. Então, isso tudo forma que a gente tem hoje uma grande força-tarefa em nossa cidade de voluntários capacitados a dar essa pronta resposta. E a outra questão muito importante na Defesa Civil, através dessas ações, é o sobreaviso, entendeu? O sobreaviso, porque quando nós temos essas informações, a gente salta logo essas informações muito importantes. Então, a gente até, às vezes, fica até repetir isso, mas a prevenção hoje, o CEMADEM nacional, eles nos dão uma ferramenta muito grande, que é esses informes, com horas antes, 24 horas antes, entendeu? 12 horas, ou naquele momento que está chegando algum núcleo de chuva muito forte. E esse é o trabalho da Cruz Vermelha. Quero agradecer também aos nossos parceiros, a Alta Rede Fiber, a Defesa Civil, são os grandes parceiros nossos, e o CEMADEM também, o projeto Elos é um projeto fantástico, trazendo esses conhecimentos, a troca de informações a todos. Muito obrigado a toda a equipe do CEMADEM, sempre pelo carinho e pelo apoio ao trabalho de prevenção.